Você só vai aprender inglês se o professor for americano ou nativo da língua inglesa. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é Wagner da English with Wagner, desmistificando como aprender o inglês. Antes de mais nada, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Este vídeo faz parte de uma série sobre mitos ao aprender inglês. O mito de hoje é: você só vai aprender se seu professor for nativo. Novamente, um mito. E por que eu te falo isso? Eu aprendi inglês no Brasil e todos os meus professores, em grande parte, foram brasileiros. E tive alguns professores estrangeiros me ensinando. Mas esses professores brasileiros me prepararam muito para poder dar aula na Nova Zelândia, um país onde se fala inglês como primeira língua. E com tudo que eu aprendi, eu não tive dificuldade de trabalhar lá. Assim que eu cheguei, já consegui um emprego e ninguém me tratou com diferença por eu falar inglês como segunda língua. Além disso, falar a sua língua materna não é qualificação profissional, gente. A nossa língua materna é algo que a gente tem e isso a gente vai carregar para a vida. Porém, não pode ser usado como qualificação profissional porque é algo inatingível. Tanto que na União Europeia e em muitos outros países, como a Nova Zelândia, é proibido você colocar isso como critério para contratar alguém. Quando eu trabalhava na Nova Zelândia, eu trabalhei com muitos professores estrangeiros de vários países e eles não falavam inglês como primeira língua. As escolas nunca acharam isso um problema. Muito pelo contrário, era considerado algo positivo para os alunos, porque nós éramos um ótimo exemplo de pessoas que tiveram o sucesso de aprender inglês como segunda língua e podíamos ensinar várias coisas para os alunos. Então isso nunca foi um problema para mim. Tanto que isso me faz me lembrar da minha chefe, que era neozelandesa, ou seja, ela falava inglês como primeira língua e ela foi professora de japonês na Universidade de Auckland. E os nossos alunos que vinham do Japão às vezes falavam pouco inglês e precisavam de ajuda para se comunicar ou tirar algumas dúvidas, e ela falava com eles em japonês. E eles me contavam que o japonês dela era excelente. Sendo assim, escolas boas contratam professores bem qualificados. E eu já trabalhei também, dentro desse período, com professores que falavam inglês como primeira língua, ou pessoas, eu diria não professores, que decidiram dar aula de inglês, fazer um bico. E às vezes a gente contratava essas pessoas para trabalhar porque estávamos com falta de professores para poder ensinar. Então, às vezes a gente precisava de um professor substituto, a escola estava com muitos alunos e a gente tinha que resolver esse problema. A gente orientava esses professores de como ensinar, o basicão, uma aula de conversação para os alunos praticarem, mas esses professores nunca iam para frente por causa da falta de qualificação profissional. Eu ajudava, orientava esses professores, não me incomodava no começo, mas com o tempo isso me aborrecia porque eu estudei 15 anos para poder fazer o que eu faço, aprendendo o idioma, aprendendo a ser professor, e eu não ia conseguir ajudar alguém em 5 minutos, sem contar que eu tinha que montar a minha aula também. Então isso gera uma frustração entre os professores porque o seu trabalho está sendo desmerecido porque alguém que chegou e fala inglês como língua materna sabe mais do que você. E isso não é verdade, tanto que os alunos reclamavam às vezes devido à falta de preparação do professor. Então a gente sempre tem que buscar um professor que tenha didática, que saiba ensinar e que não esteja lá só por causa de um título. Ah, mas o professor brasileiro só ensina gramática. Isso não tem nada a ver com a nacionalidade, gente. Tanto que vários professores nativos também ensinam muita gramática, porque os livros que nós temos de idiomas focam muito em gramática. Os livros são organizados através da gramática, o quão difícil a gramática é. Então cabe a você escolher um professor que não trabalhe dessa maneira, que o foco da aula não seja apenas gramática e seja praticar o que você está aprendendo e usando técnicas que você possa usar o ponto gramatical sem ter que ficar falando dele ou ficar fazendo vários exercícios em sala de aula. Escolha bem o seu professor. Então não é porque o seu professor é americano, irlandês, japonês, que você vai aprender o idioma. Só para você ter uma ideia, você se colocaria na posição de dar aula de português para estrangeiros? Você acha que você tem a didática, está preparado para fazer isso? Eu acho que não, Antes de você escolher um professor, avalie as qualificações dele, não a vivência do exterior ou aqueles professores, youtubers, que gostam de colocar aquelas fotinhos com a Estátua da Liberdade atrás, ou a London Bridge, ou a Torre de Auckland.
para dizer que moraram no exterior. E isso não quer dizer que o professor está qualificado para te ensinar. Isso daí chama-se vivência no exterior. Além disso, um professor que fala para você que o professor brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade não está preparado para te ensinar ou não sabe o que está falando, assim, desmerecendo em geral, né, generalizando, põe você numa situação que eu acho que você deveria pensar. Se ele está dizendo que o professor não tem capacidade para te ensinar ou que não sabe falar inglês direito, o que isso diz sobre você? Será que você vai conseguir também aprender o idioma? E será que isso, com esse tipo de preconceito, esse tipo de ideia negativa, vai afetar você no futuro? Porque isso vai gerando preconceitos e empresas onde se fala inglês como língua oficial, você muito provavelmente não vai conseguir um emprego, cargo alto, por você não falar inglês como primeira língua. E isso acontece hoje em dia. Pessoas que não conseguem só porque não são americanos, canadenses, ingleses. Então, pensa muito bem, porque um professor que trabalha dessa maneira, que pensa dessa maneira, também pensa que você não tem capacidade para aprender o idioma. Então, eu creio que é isso, só para explicar para vocês que isso é um mito, saiba escolher o seu professor. Não fica vivendo de aparências, né? Tirar fotos com uma ponte atrás de você e dizendo, eu estive no exterior, não te faz professor. E muito menos falar a língua inglesa como língua materna. Há alguma outra coisa que você já ouviu sobre aprender inglês que você acha que é um mito? Deixa aqui nos comentários que eu respondo e posso até fazer um vídeo a respeito. Minhas outras mídias sociais são English with Wagner, no Instagram, no Facebook e o meu site, englishwithwagner.com. Espero você lá e te vejo em breve. See ya!